Cachorro tá bravo. Pedrão, já tá no esquema aqui, meu amigo. Fechou? Boa aula aí. Obrigado, cara. Vamos embora. Vamos lá. Então, desculpa aí. Boa noite, pessoal. Tá? Vamos lá para a gente. Hoje a gente vai dar a segunda aula sobre Revolução Francesa. E essa segunda aula é a. Eu acho que eu vou fechar ali, vai ser o fechamento daquilo que eu considerei essencial para a prova. Só para vocês se recordarem, o que eu disse para vocês semana passada? Que a Revolução Francesa, a gente vai dividir ela em 3 partes, né? Aqui para cair na prova, olha lá. Né? Oh, espera aí que eu errei aqui. Ué, onde que tá isso aqui? Ah, tá aqui. Tá? Então, a Revolução Francesa, 3 subteminhas dela, né? A própria Revolução, o Iluminismo e o conceito de cidadania moderna que vem do Iluminismo e é praticado pela primeira vez na Revolução Francesa. Então, o que vocês levam para a prova desses 3 conceitos, desses 3 subtemas aqui? O Iluminismo e a cidadania moderna, assim, soberanamente para a prova. Tá? Soberanamente. Cai muito pouco de Revolução Francesa. Na verdade, quase nada, assim, que você precisa saber de Revolução Francesa. Tá? Não é perfil Enem. É perfil um monte de vestibular. O Enem não. Eu vou até, sobrando ali, fazendo uma conexão para a próxima matéria, eu vou até te dar uma lapidadinha de Revolução Francesa, vou te dar alguma coisinha, tá? Bem rápido. Mas o nosso foco hoje aqui é finalizar esse slide aqui, que é o slide do Iluminismo e da cidadania, né? Deixa eu passar. Meu computador tá de brincadeira hoje. Aqui, né? A nossa ideia é aqui, né? Eu fiquei devendo para vocês o censitarismo, né? Foi esse o grande conceito aí que a gente ficou devendo da aula passada. Dentro da Revolução Francesa, qual o grande deliberativa, debater política, pautada na vontade geral. Portanto, o voto, todo o processo eleitoral, ele tem que ser consensual. Não pode ter características individualistas e egoístas, certo? Tá? Feito isso, eu vou trazer para vocês a estrutura do que seria uma constituição democrática, tá? Então, toda democracia moderna, ela tem um conceito, eu vou colocar aqui no chat de vocês. Geralmente vocês estudam isso em História do Brasil, que é outorgada e promulgada, né? Não sei se vocês já viram. Atrelado a isso, obviamente, a divisão dos 3 poderes. Né? Legislativo, eu acho que isso aqui está até no outro slide, mas eu vou jogar aqui no chat. Judiciário. Ah, meu Deus do céu. Judiciário. Estou fazendo na língua portuguesa zoada, só para vocês pegarem, tá? E o executivo, tá aí, ó. Tá? Então, só para vocês lembrarem. Dentro do curso geral de História, vocês trabalham em cima de 2 conceitos de Constituição, que é a promulgada e a outorgada. É muito comum quando cai, por exemplo, a Constituição do Império, 1824, 1823, eles chamam ela de a outorgada de 24, a outorgada de 23. Quando cai a Constituição do Brasil de 88, a promulgada de 88, né? O que é uma divisão outorgada? O que é uma divisão promulgada? Outorgadas são constituições que são construídas a partir de movimentos antidemocráticos. Constituição outorgada, basicamente, é uma constituição que a gente apelida assim de cima para baixo, imposta, sem participação de políticos que foram definidos por eleição por caráter democrático. A promulgada já são constituições feitas em modelos de governo democrático. Né? Por isso que outorgada geralmente é uma constituição elitista, obviamente com pouca característica social, e a promulgada ela já vai ter uma pegada mais democrática, uma pegada mais de para o povo. Tudo bem? Então, para ter uma democracia moderna, você tem que ter uma constituição promulgada. A sua constituição ela tem que ser construída
por membros políticos, né, que tenham características democráticas, ou seja, eles são escolhidos pelo povo e eles são representantes do povo, certo? Nessa Constituição promulgada, tem que ter separação de 3 poderes, certo? Foi criada por Montesquieu, vocês estudam isso no Iluminismo. Montesquieu, separação de 3 poderes, batatinha para a prova, irmão, tem que levar isso para a prova. Vou deixar para o professor de filosofia desenvolver melhor isso com vocês. Vocês me avisam aí qualquer coisa, tá? Poder legislativo é o poder que cria as leis, né? Que constrói as leis. Judiciário, o poder que julga as leis. E o executivo, o poder que aprova com, né, ressalvas o legislativo, certo? O executivo vai ser aquele poder que vai fiscalizar as leis no sentido de o que entra e o que não entra como efetividade, como execução das leis. Então, o legislativo manda um conjunto, né, uma proposta de lei para o executivo fala, ó, peraí, ó, tem um negocinho para arrumar aqui, tem um negocinho para arrumar aqui, ou ele veta, ou ele aprova com algumas ressalvas, ou ele aprova diretamente. Tudo bem? Então, dividir a política em 3 poderes é clássico dentro de uma democracia moderna. E essa Constituição promulgada, que é dividida em 3 poderes, ela tem que também ser dividida em 3 direitos. 3 direitos. Certo? Então, ó, 3 poderes, 3 direitos. Por isso que a democracia moderna ela é chamada de tripartite. É uma democracia tripartite, porque ela tem várias características que dividem a sua estrutura política em 3. 3 direitos, 3 poderes. Executivo, judiciário e legislativo. E a estrutura da Constituição, ela tem que ser dividida em 3 direitos. Esses 3 direitos, o conjunto deles é chamado de cidadania. Tá? Por isso que a Constituição brasileira de 88, ela é chamada de Constituição cidadã. Quando vocês estudam isso em História do Brasil, imagino eu que ainda não chegaram nessa parte, né, porque é lá pós-regime militar, vocês verão que a Constituição de 88 no Brasil, ela tem um apelido. Ela é chamada de a Constituição Cidadã. O que isso quer dizer? Que ela tem uma estrutura de 3 direitos, né, que seriam os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Certo? Pessoal, decorar. Não tem conversa aqui, hein? Decorar. Decorar. Decora. Print da tela e decora. Acabou. Sem conversa. Lembra que eu falei para vocês levar esses direitos para as provas, né? E principalmente para as redações. Porque há uma grande chance de sua proposta de intervenção ter, e até para uma proposta de intervenção ser pautada pela lei, o que é fantástico, o que é bonito. Imagino eu que professores de redação devem trazer isso para vocês, né? Suas propostas têm que estar de acordo com a lei, né? Pô, cara, se você citar aqui os direitos, né? A cidadania, o nome da Constituição do Brasil, tá dentro desse... Ah, cara, não tem erro, é bonito, é lindo, é certo, é ponto extra, ganha coração de corretor, tá? Use isso aqui, cara. Beleza? Use isso aqui. Há pouquíssima chance de você fazer uma redação que você não use o direito, tá? Então vamos lá. Professor, quais são os 3 direitos de uma Constituição cidadã? Direito civil. É muito importante que você se recorde lá da Atenas, que o conceito de cidadania que nasceu lá em Atenas tem relação com a palavra participação. Não se esqueça disso. Então, todo direito que você ganha aqui é um direito que você recebe e é um direito que você tem responsabilidade. Portanto, você tem um dever e uma garantia. Você ganha um direito e deve usá-lo direito. Certo? Decorem, pessoal. Direito civil, direito à vida. Ou seja, você tem, pela Constituição brasileira, sua vida garantida e você deve proteger a vida dos outros. Entendeu o que eu quis dizer com participação? Entendeu o que eu quis dizer com um direito que você ganha com responsabilidade? Entendeu o que eu quis dizer quando a estrutura do Código Civil, Político e Social, ele te dá e te cobra
ele te exige. Ou seja, você ganha e deve. Você tem uma obrigação com aquilo que você ganha. Então você não tem só sua vida protegida. Você deve zelar pela vida dos outros. Tudo bem? Então, direito à vida é um direito civil. Direito à igualdade. Essa igualdade, ela não é, pelo amor de Deus, uma igualdade econômica. Senão você vai entrar em valores comunistas e socialistas. Tá? Essa igualdade, ela é uma igualdade jurídica, certo? Ela é uma igualdade de direitos. As pessoas serão tratadas perante a lei em caráter de igualdade. Essa é aquela lei que tem no elevador, sabe assim, aqueles halls, né? Ó, artigo 5º, tá lá, né? Bonitinho lá, né? Ó, é proibido discriminação de raça, cor, sexo, religião, porque todos são iguais, né? Fechou? Mulheres, né? Negro, minoria, é aqui, né? Todos são iguais perante a lei. Não há desigualdade de renda, religião, credo, né? Não há nada, a lei é igual para todos, certo? Então, direito à igualdade, direito civil. Ó, direito à igualdade, lembra, você ganha, então a justiça vai te tratar igual e você deve tratar os outros iguais. Lembra? Tá? Ganha e responsabilidade. Pô, usar a igualdade na prova é muito óbvio, assim, né? Você pega essas redações, como eu falei, as últimas aí, né? 90% delas tem um pouco essa pegada de, por exemplo, teve uma inclusão aí, né? Teve lá, pegar uma mais antiga, educação dos surdos. Pô, meu, entendeu? Você não tem como usar, você usa isso aqui bonito, tá? E, ó, os direitos civis também são as liberdades individuais, cara. Tudo isso nasceu na França, hein? Tudo isso nasceu na França, tá? Liberdades individuais. Professor, o que seria uma liberdade individual? São todas as liberdades de cunho, de caráter individual, mas todos têm. Hã? Todo mundo ganha o direito, mas cada um pode usá-lo de forma diferente. Por exemplo, liberdade religiosa. Todos nós aqui temos liberdade religiosa, mas não precisamos usar a religião ou a nossa liberdade da mesma forma, certo? Eu não preciso acreditar ou crer na mesma religião que você, eu não preciso ter uma religião necessariamente, tudo bem? Então, todos têm a liberdade religiosa, de manifestação religiosa, mas cada um se manifesta de um jeito. Por isso que é chamado de liberdade individual. Todos têm, mas cada um exerce de uma forma. Liberdade política. Nós temos nosso direito de se expressar politicamente, de defender ideologias políticas diversas. Mas todos nós temos esse direito de se manifestar politicamente. Mas não precisamos nos manifestar igual. Há um princípio de liberdade para que cada um se manifeste de um jeito. Com responsabilidade. Nunca se esqueçam disso. Com obrigação. Por exemplo, minha livre... ou seja, meu laicismo, né? Minha liberdade religiosa não pode ferir a tua. Né? Eu tenho liberdade para exercer a minha crença, mas eu não posso fazer o que eu quero. Fazer o que quiser e liberdade perante a lei são coisas diferentes. Tem uma frase do Rousseau que eu acho maravilhosa, eu acho muito linda. Essa frase, ela tem uma profundidade e ela é tão simples. O Rousseau diz assim: o homem é obrigado a ser livre. Muito louco, né? Eu ditei errado aí, mas olha a essência da coisa. Os homens são obrigados a serem livres. Se você é livre, como é que você é obrigado? Dá para entender? O que o Rousseau descreve e o que entra como essa base da democracia moderna e do iluminismo e da Revolução Francesa é justamente a ideia de ser livre perante a lei. Ser livre perante uma responsabilidade. É uma liberdade civil. Tá vendo? Não é uma liberdade natural. Faz o que tu queres, velho. Sabe aonde isso pega muito? E foi também tema de redação? Na liberdade de expressão. Sobretudo com as redes sociais, com a internet, né? Esse nosso... Deixa eu fechar na porta aqui. Minha internet cai quando eu fecho a porta. Né? Esse nosso
excesso de liberdade que a internet nos dá de se esconder atrás de uma tela, essa coisa do anonimato, mesmo sabendo que não há anonimato na internet, né? Mas assim, o que eu quero que vocês percebam é como ser livre em quesito de expressão não é falar o que pensa, certo? Isso é muito forte, né? Eu vou me expressar do jeito que eu quero, o meu país é livre. Não é isso. Não é isso. É se expressar com responsabilidade. Você não pode ferir a liberdade do próximo. As pessoas não têm muita noção disso. Eu lembro, tem um cara aí, um influencer, eu sou muito ruim com essas coisas de internet. Eu nem lembro se eu já falei isso pra vocês, vou repetir. Que é uma coisa assim que meio que me chocou, assim, já deve ter uns 2, 3 anos. Ele tem um canal de política, alguma coisa assim, que é bem famoso na internet. E ele teve uma frase aí que deu um bafafá, isso já uns 2, 3 anos atrás, chuto eu, quando ele disse que se o Brasil fosse um país realmente com liberdade de expressão, liberdade política, nós deveríamos ter um partido nazista. Né? Vocês devem lembrar quem foi, eu não lembro o nome. Né? Olha o nível da frase de um cara, né, que tem sei lá, uma função hoje com esse universo das redes sociais muito forte. Mas, cara, o cara não sabe nada, né, de direito. Ele tá boiando nas ideias, né? Monarca, é isso mesmo. Né? Ele foi... Aí vem aqueles cancelamentos, ele falou que tava doidão, aí vem aquelas tretas todas. Mas, cara, o que ele falou é opinião de muita gente. Eu já vi muita gente dizer isso. Mas se o país tem liberdade de expressão, por que eu tô sendo censurado, né? Agora a gente tá na crise do X, né? Do X aí, do Elon Musk. É muito louco isso, né? Porque a visão é de que as redes sociais são abertas. Elas não podem ter filtros, elas não podem ter pedágio. É muito louco isso, né? E você paga 60 pau pra ver Netflix. Né? A gente fala que a mídia é livre, né? Não, a gente paga para ter 5G que não funciona, aqui em casa que tá um terror, né? Mas ao mesmo tempo a gente acha que é livre, né? Que não tem... É complicado. Agora, essa essência, né? Essa energia, né? Essa aura de que a liberdade de expressão me dá o direito de falar o que eu penso e o que eu quero, não é assim, cara. Você não tem que desrespeitar as pessoas, você não pode violar o direito do próximo. Esse é o ponto, né? Vou mais uma vez falar o óbvio, né? A gente está acompanhando aí, né? De novo, vou falar isso, né? Dos debates da prefeitura, né? O que há de excesso de liberdade de expressão ali, não está escrito, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, pessoal, o que é direito civil, né? Pois é. Não, e as pessoas usam muito a palavra censura, senhor Pedro. Ela virou bom dia e boa noite, sabe? Assim, tudo é censura, né? Porque não tem que ter controle. Cara, você não entendeu ainda o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é liberdade com responsabilidade. Alguém tem que fiscalizar a liberdade das pessoas. É uma liberdade sob controle. Não é essa liberdade natural de selva. Isso é período paleolítico, tio. Mas as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade em entender isso, né? A Revolução Francesa, a primeira coisa que eu falei para vocês na aula passada cara, ela não tá rolando. Lembra que eu falei, contei aquela rápida história do Brasil, né? Que a gente ainda não tem muito história, cancha, né? A gente não tem muita experiência de democracia, então a gente culturalmente não sacou muito bem isso, né? Vamos lá. Direitos políticos, tá, pessoal? O que seriam os direitos políticos mais importantes? O sufrágio universal, que é o direito de votar e ser votado, tá? Então eu tenho direito, responsabilidade, você é obrigado a votar, você tem que votar com consciência, tá? Votar e ser votado. E, eu quero ser candidato, vota em mim, eu sou o Pedro, amanhã... Não, eu tenho que me filiar a um partido político, eu tenho que coletar assinatura, eu não posso ter antecedente criminal, eu tenho que, por ser homem, ter feito alistamento no exército. Então tem regras, cara. Não é assim, votar e levar esse ano. Lembra, cidadania é participação. O que é participação? Você faz com responsabilidade. Tudo bem? Então, sufrágio universal significa votar e ser votado. O nosso direito político, ele destrói o censitarismo. Lembro eu que, até, se não me engano, o Pedro, na aula passada, perguntou, né? Professor, o censitarismo, fica segura, próxima aula. Censitarismo é um modelo de eleição que os votos equivalem ao seu poder econômico.
Isso foi criado em Roma, lembra? Primeira aula minha lá, segunda aula, né? Tá lá no bloco 1, 2 lá. A gente falou sobre a República Romana. O censitarismo é quando o voto é equivalente à renda. Tipo, quanto mais rico você for, seu voto vale mais, né? E hoje, no direito político brasileiro, você tem o voto secreto valendo 1. Não importa, olha lá, igualdade, né? Dinheiro, não importa nada, o voto vale 1. E ele é secreto para proteger o voto de qualquer tipo de ameaça, opressão, constrangimento. Teve um Zé Ruela aí na eleição presidencial última que o moleque tirou uma selfie votando, vocês viram isso aí? Cana, não tem conversa, inafiançável. É pouco tempo, vira serviço comunitário, mas não tem conversa, é cana. Violou um direito que é do direito político. Cidadão, responsabilidade, você tem que votar secretamente. O governo te dá o direito de ter o seu voto protegido e você tem que fazer por onde. Você não pode manifestar publicamente o teu voto. Isso é ilegal. Certo? Voto secreto valendo 1. Professor, por que o voto secreto é considerado democrático na história do Brasil? Tá? Se você for analisar, na visão iluminista, o voto secreto não é democrático, porque a ideia de um voto é a ideia de um consenso. E se há um consenso, as pessoas vão debater política, né? Muito louco você pensar assim, né? Você pode falar, pô, é meio incoerente, professor, porque o Brasil, ele tá, ao mesmo tempo, defendendo uma cidadania democrática mesmo, mas o voto secreto, ele nega a ideia da vontade geral. Ele nega a ideia do consenso. A ideia do voto é que as pessoas debatam nas ruas e apontem as suas verdades, os seus posicionamentos. Só que o voto secreto no Brasil, ele combate uma grande violação democrática histórica brasileira, que vocês estudam em História do Brasil, não é comigo, o coronelismo, né? O Brasil, ele tem um histórico político de ameaça, de constrangimento, o voto do cabresto, as eleições do cacete, né? Então, quando vocês estudarem o coronelismo no Brasil, vocês vão entender por que na realidade brasileira, o voto secreto, ele entra como uma base democrática. Tudo bem? A criação de uma justiça eleitoral é um direito político, portanto, você tem o direito no Brasil de ter um órgão independente do governo, não é um político, não é o presidente, não é o deputado, não é o senador, é um órgão, é uma justiça especial que ela é para julgar, para fiscalizar a lisura, né, a honestidade, a perfectibilidade do processo eleitoral do Brasil. Isso é um direito político, que o seu voto, que a sua eleição seja correta. Quem toma conta disso é a justiça eleitoral, tá? E o que a gente chama de Estado de Direito, né? O que é um direito político de Estado de Direito? A separação dos 3 poderes. Tá? Estado de Direito é a separação dos 3 poderes. Eu não sei que eu soltei o contratualismo aqui, era só para você entender mesmo que esses direitos aqui, eles estão todos nessa visão do contratualismo lá do Hobbes, que eu falei na aula passada, nasceu na Inglaterra. E galera, decora, tá? Decora os 8 direitos sociais. 8 direitos sociais. Lazer, previdência, família, saúde, educação, CLT, segurança e o que eu vou chamar aqui de cotas. Tá? Guarda as cotas, tá? Guarda aqui um pouquinho. Segura aqui. Tira. Os direitos de lazer, previdência, família, saúde, educação, a CLT, né, que foi criada pelo Vargas, vocês estudam isso em História Geral. História do Brasil, desculpa. História Geral é Geral. E segurança, tá? Percebam que esses direitos, eles são direitos coletivos. Eles são meio que ao contrário das liberdades individuais, né? As liberdades individuais, cada um ganha o seu direito e você usa como quiser. Aqui não tem essa. Todo mundo tem direito à educação. Ah, mas você o quê, velho? E você é obrigado a estudar, não esqueça disso, né? Dever. Todo mundo tem direito à segurança. Eu tenho um pouco mais. Eu tenho um pouco mais, velho.
Não existe isso. Tá? Previdência. Professor, o que seria direito à previdência? Aposentadoria. O Estado ele vai cuidar daqueles que não têm mais condição de se sustentar. Todos têm esse direito de ser assistido pelo governo quando você não puder mais se assistir sozinho. Basicamente, aqui vem as aposentadorias, tá? Professor, muita gente tem dúvida. O que seria o direito à família? Dentro do direito social, existe um modelo ideal de família. Essa família não pode ser violada, senão o Estado tem que proteger, né? Vamos falar o óbvio. A violação da família está muito ligada ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por exemplo, trabalho infantil. Trabalho infantil é proibido. Se tem algum pai ou uma mãe ou alguém da família que alicia crianças menores de idade, usando eles como mão de obra para trabalhar, não sei o quê, para explorar, direito à família. O Estado tem que ir lá, punir a família e ser a família da criança. Portanto, conselho tutelar, orfanato, assumir, né, mandar aqueles cientistas sociais, né, que são do serviço social, para poder fazer esse papel que o Estado assume o controle da família, quando principalmente os menores. O direito à família está muito associado ao direito da infância, né, principalmente com relação às crianças. Mas aqui tem também o feminicídio, né, com relação às mulheres, né, tem muito a ver com essa coisa da opressão. Beleza? Direito à família também é um direito social. E as minorias, aqui estão todas as cotas, né? Todas as cotas no Brasil são direitos sociais. Eles são direitos. O que é um direito de minoria? O direito de minoria é um direito que cabe ao governo olhar para certas categorias como categorias que precisam de uma carta de leis, uma microconstituição própria, uma justiça especial para elas. Lei Maria da Penha, cotas raciais, Estatuto do Idoso, deficiente físico, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Então, você não pode, por exemplo, usar, por exemplo, o Código Penal sobre violência, sobre crime físico, violência física, e dizer que há um processo de igualdade entre bater em um homem e uma mulher. Porque, biologicamente, é comprovado que a violência contra a mulher, ela é mais do que com um homem, tá? Por uma questão biológica. Então, a punição tem que ser diferente. A violência contra um idoso, a violência física, né, contra uma criança, ela é diferente de uma violência física contra cidadãos considerados comuns, adultos, né, certo? Tá? Então, o que você vai ter que ter? Uma justiça especial para lidar com isso. Tá? E aqui vão entrar todas as cotas raciais, financeiras, o que você quiser, tá? Vai entrar de tudo. A ideia do direito social de minorias, ou direito social de cotas, é sempre fazer análises especiais sobre essas desigualdades, né, que acontecem, sejam históricas, sejam físicas, biológicas, tá? E aí cabe ao governo fazer uma carta de leis especial para resolver, para diminuir, para reduzir essa desigualdade. Beleza? Pode falar, Pedro. Professor, eu precisei sair rapidinho para resolver uma coisa aqui em casa. Você chegou a explicar o contratualismo? Porque eu acho que eu não estava presente. Sim. O contratualismo foi semana passada. Agora há pouco, o que eu comentei? Eu coloquei o contratualismo aqui só para vocês lembrarem, tá? Só para lembrar que esses direitos que a gente está falando aqui, todos eles vieram dos contratualistas na filosofia. Tá? O direito à vida veio do Hobbes, esses direitos à educação, saúde, segurança vieram do Rousseau. E lembra que a ideia de contratualismo é aquela ideia de que tem uma mão de via dupla ali, né? Um tem que fazer pelo outro. É um acordo entre governo e governado. Mais do mesmo, tá? A gente fez até um exercício na semana passada. Lembra que a resposta era contratualismo? Difícil o exercício. Beleza? Tá? Lembrei. Ó, pessoal. Beleza. Ó, decora, tá, cara? De verdade, pessoal. Decora esse slide, velho. Leva isso pra prova. Você tem muita chance de ter que usar esse slide na redação. É muita chance. Tá? Só a frase numa redação falando sobre direito de segurança, fazer parte do direito social,
de uma Constituição promulgada de 88, que encaixa como a democracia moderna participativa, só essa frase. Só essa frase. Eu proponho que o Código do Direito Político seja, né, melhor fiscalizado pelos poderes públicos, porque nós temos, né, uma lei de voto secreto contra o censitarismo. Nossa. Cara, você está num nível muito lindo de escrita. Cara. Você está num universo muito louco, cara. Eu proponho que as pessoas tenham paz no coração. Eu proponho que o governo resolva os problemas. Vai se catar. Todo mundo vai falar disso, irmão. Que o governo resolva problema. Nossa, que coisa vazia. Eu quero que as pessoas se amem. Se catar, tio. O que é? Disneyland agora? Cara, entendeu? Eu quero que um direito civil do artigo... Isso. É isso, entendeu? É isso. Decora, use isso aqui. Não tem erro. Usa cidadania, direito civil, participativo, democracia moderna, vontade geral, consenso, contratualismo, de acordo com o iluminismo. Quer fazer uma citação, você cita aqui, né? Um Rousseau, um rola. Deita e rola aqui, meu. Isso aqui é muito importante para a prova, tá? E, para terminar a aula, essa aula, para terminar esse assunto. Para terminar esse assunto, esse modelo político que o Brasil está seguindo aqui é um modelo universal, cara. A Revolução Francesa, ela não é França. Ela não é francesa. Ela é universal. Quando Rousseau escreve sobre o contratualismo, sobre o direito à educação, ele não está dizendo que tem que ser a criança francesa. Ele não está dizendo que tem que ser a criança da cidade dele. É a criança com C maiúsculo. Quando eu falo do direito à vida, não é a vida do francês, é a vida do homem. Quando eu falo do direito à igualdade, não é a igualdade da lei da França, é da lei dos homens. É que todos os países do mundo usem este modelo, como reflexo, como um princípio básico da construção do seu próprio direito. No caso, a democracia moderna e a cidadania, ela é universal. O inviolável, se você já entendeu, pode colocar aí também, tá? Mas ela é universal. Acabou. Isso aqui não é direito brasileiro, é direito... Agora, vamos lá, tá na hora de pôr, né? Direito humano. Certo? Você não tem como fugir da ONU aqui, irmão. Vai ter formação da ONU aí, mas no final do curso, tá? Lá na fase final, lá nos blocos, no último bloco lá. Tá? Isso aqui é um direito humano, cara. O Brasil é signatário da ONU. O Brasil assinou esse documento. Ele falou, planeta Terra, eu vou espelhar a minha Constituição com a Constituição modelo da França. O Brasil assinou. Tá? Há países que não assinaram. Vamos pegar como exemplo aí Israel, a treta, né? A guerra agora de Israel para variar um pouco, né? Com a Palestina. Os países árabes aí, eles não assinaram, eles não concordam com isso. Tá? Acabou. Né? Você vai lá no Catar, Arábia Saudita, os caras não concordam com isso aqui. Na Arábia Saudita você não tem liberdade de expressão. Né? Óbvio, né? Até porque, Pedro, numa ditadura você não tem direito político algum. O que caracteriza uma ditadura? A não existência de um direito político. Então, já anula, né? Já anula. Tá? E é óbvio que na prova, nas redações, sobretudo essas que vão ter cunho político, você vai defender direito humano, você vai defender a cidadania, você vai meter a porrada em ditaduras, você vai criticar nazifascismo, né? Não vai fazer igual o monarca ali. Então, ponto. Né? Você mas é liberdade de expressão, eu quero defender o nazismo. Isso não é liberdade de expressão, eu só pode explicar, tá? Só para você entender. Você está se expressando errado. Mas quem é livre pode se expressar certo e errado. Não. Só certo. Então não é livre de verdade. Isso você acabou de entender. Isso. Não é livre de verdade. Aleluia.
Você entendeu agora? Ou você quer ser livre de verdade, você volta lá pelo Paleolítico, lá, você vai virar Australopiteco. É simples. Não tem. Lembra o Rousseau? Sociedade corrompe. Você nasceu na sociedade, irmão. Fim da liberdade. Fim da humanidade. Você agora é cerceado por regras. E ponto. Né? Não dá para sair. Agora você está entendendo, né, Zé? Obrigado. Né? Tudo bem, tá? E o que é caráter inviolável, professor? Não pode ser violado. Nenhum país pode violar esses direitos. Porque se violar esses direitos, vai sofrer sanções na ONU. Rússia, guerra com a Ucrânia. Né? É um exemplo. Ah, cara, assim, ó, vamos falar real aqui, pessoal. Teoria e prática, pessoal. Eu tô tirando teoria. Vem debater comigo não nesse sentido, porque vocês vão ter razão com certeza. Né? O que está escrito e o que acontece. Mas, professor, tem vários direitos aqui que são violados no Brasil. Eu falei, óbvio. Ah, mas não acontece nada. Eu sei. Óbvio. Ah, eu tô te dando teoria. Pela teoria, esses direitos eles têm caráter universal e eles não podem ser violados em hipótese alguma perante sanções e punições. Ah, mas eu sei. Ótimo. Debata. Processa. Ferve o cérebro aí. Coloca, né, a cabeça para funcionar. Perfeito. Você não tá errado, não. Tudo bem? Vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício? Vamos embora? Me dá um aval aí, me dá uma libertada aí, que como a gente não tem muito tempo hoje, eu vou escolher uns melhorzinhos para fazer. Não vou fazer todos não, porque tem muito exercício, cara. Beleza? Pessoal, noção de cidadania, noção de democracia participativa moderna, fechou? Decorem as leis, pega aí, né, essa ideia do iluminismo, da Revolução Francesa, da filosofia, tá? Isso é o que importa para a prova, tá? Vamos fazer exercício então, tá? Ninguém reclamou. Tem uma que eu escrevi essa. Isso é bom. Ah, é a que a gente fez. Ô, meu pai. É da aula passada. Vamos fazer as últimas aqui, ó. Vamos fazer essa última. Olha o padrão. Lá vai eu falar a mesma coisa, né? O padrão do exercício. Vamos ver lá o texto. Texto. O princípio básico do Estado de Direito é o da EO. A gente viu agora o conceito de Estado de Direito, tá? Estado de Direito, democracia moderna, participativa, mesma ideia, tá? É o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos. Divisão de poderes. Ó, o princípio básico do Estado de Direito é eliminar o arbítrio, tipo arbitrariedade, autoritarismo, centralização, tirania, manja, no exercício dos poderes públicos. O que eu quero dizer? Que os poderes do Brasil, legislativo, executivo, judiciário, eles não podem um corromper o outro. Eles não podem ser arbitrários. Arbitrário, no debate político moderno, significa ser um violador, ser um corrupto, ser um autoritário. Fechou? Com a consequente garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes. Né? Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima da lei. Tá bonito, né? Até aí eu acho que não tem problema. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei. A autoridade é a Constituição que eu te mostrei agora. Não é uma pessoa, não é um indivíduo. A autoridade é a igualdade, a vida, a liberdade de expressão, entendeu? Né? E estão eles próprios sujeitos a constrangimentos impostos pelas leis. Ou seja, se algum governante violar aquela Constituição, ele, não importa se ele é governante, ele vai pagar. Olha lá a inviolabilidade, tá vendo? Estado bonitinho, né? O textinho legal. Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação do princípio básico enunciado no texto, o quê? Pô, cara! Ele te fez a pergunta ao contrário, vocês se ligaram? Eu não quero saber aqui o que é um Estado de Direito, o que é uma democracia fofa, o que é participativo, consensual. Eu quero saber, na sociedade moderna, vou pegar aqui o que está no chat do Pedro, ditaduras, o que seria aqui uma característica ditatorial, uma característica antidemocrática, uma característica que vai
né, desencontro com o que a gente estava falando até agora, né? O que consiste em uma violação de um princípio básico do Estado de Direito? A. Supressão de eleições. Se você suprimir, eliminar a eleição em direito político, é a violação de um Estado de Direito? A gente acabou de fazer exercício. Se você tirar a democracia da democracia, isso é uma violação? Já deu, né? B. Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela igreja. Disseminação de projetos sociais em universidade. O Enem também nos ajuda, né? O que tem a ver? Disseminar projeto social em universidade violou lei de democracia. Ampliação de processos de concentração de renda. Pô, isso aqui é interessante, hein? Porque ampliar processos de concentração de renda está relacionado, né, obviamente, a um problema econômico, que às vezes pode até ser visto ali como uma minoria, por exemplo, né, uma cota, tá ligado? Dá para fazer uma relação, mas não é uma violação de princípio básico, né? Regulamentação de relações de trabalho pelo legislativo. Quem vai regulamentar as relações é o legislativo. Então, qual que é a única alternativa que viola aqui um princípio básico político da sociedade moderna? É a supressão de eleição de representante político. É a supressão da eleição, né? Supressão de um direito político. A gente acabou de falar que direito político é a base, né, de uma democracia, de uma cidadania. Alternativa A, portanto. Mole essa, hein? Essa é mole. Vamos fazer outra aqui. Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos lá? Para terminar, a última de hoje. A gente termina a semana que vem, faz mais umas 2, 3. Padrão, de novo. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, data da Revolução Francesa, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha o nome da Constituição da França na Revolução Francesa. Direito do Homem e do Cidadão. Cara, vocês já estão refinados em conceitos, hein? Já dá para dominar isso aí. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades na época, que é o iluminismo. Tá tudo fofo aí, né? O cara te colocou no clima, né? O iluminismo dos reis dos filósofos, é o nome do texto, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases o quê? Você pegar, o que é correlacionar a temporalidade histórica? Você correlacionar, por exemplo, esse período com o de hoje, se você vê essa concepção de que isso ainda é moderno, né? Certo? O texto apresenta a concepção de um pensamento que tem como suas bases o quê? Agora a pergunta é o contrário do que a gente acabou de fazer. Qual que é uma das bases do iluminismo? Qual que é uma das bases disso aqui? A modernização da educação escolar. Cara, ninguém, não é direito modernizar a educação, é dar educação. Certo? B. Atualização de disciplina moral cristã. Estado é laico. Bicuda. C. Divulgação de costumes aristocráticos. Cara, se você vai errar, erra direito. Não vai nascer. Porque a característica básica de uma constituição democrática é ser aristocrata. Velho. D. Socialização do conhecimento científico. Direito à educação, socialização. O que seria a socialização, professor? Seria um conceito, basicamente, em que todo conhecimento científico, ele teria a função do Estado, ele seria totalmente público. Socializar significa controle do Estado. Tá? É relativo, né, a D. Tá certo, né? A universalização do princípio da igualdade civil. Todos são iguais perante a lei. Tranquilo. Dá para fazer essa aí, alternativa aí. Né? Essa socialização, né, a educação moderna. Mas a pergunta é base, né? O que é básico, cara? O que é básico? Muito bem, alternativa aí. A gente faz mais na semana que vem. Vocês vão ver que as questões do Enem, elas ficam girando em cima dessa temática. Né? Se você absorveu bem
a ideia da cidadania, da Constituição cidadã, você mata tudo isso aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então, deu o meu horário. A gente se vê na semana que vem.